Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, mais uma oportunidade de compreendermos o que Deus nos fala no hoje, a partir da Escritura Sagrada. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é uma Escritura Sagrada. E para nós compreendermos o que Deus quer falar conosco, nós precisamos do auxílio do Divino Espírito Santo. Vamos suplicar juntos ao Espírito Santo que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega comigo aí a sua palavra, o seu caderno de estudos bíblicos, vamos anotar o texto que nós iremos estudar hoje, colher a mensagem que Deus quer falar conosco. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Vamos juntos ler o texto? De fato, todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, pois ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer tanto em favor de si mesmo como do povo sacrifícios pelos pecados. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se glorificou a si mesmo para ser sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ele nos dias de sua vida terrena dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha o poder de salvá-lo da morte. E ele foi atendido por causa da sua livre submissão. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Quando, porém, levou a termo a sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Veja só, o autor da carta aos Hebreus, vamos lembrar algo importante. Essa carta, que é em forma de uma homilia que foi feita para o povo hebreu, os cristãos convertidos do judaísmo, mas também para aqueles que estavam querendo conhecer o cristianismo e entender esse processo. Então, aqui no capítulo 5, nós vamos ver, nesses primeiros versículos, até o versículo 6, nós vamos perceber uma explicação sobre a realidade do sacerdócio de Arão, não é? Lembrando que o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano lá no Santo dos Santos para oferecer o sangue de uma vítima para o perdão do seu pecado e do pecado do mundo inteiro, do povo, não é? Que tinha pecado, não é? E a figura sacerdotal é uma figura de pontífice, ele é a ponte entre Deus e a humanidade, entre os benefícios de Deus para com a humanidade. Isso passa pelo sacerdócio. E aqui vai dizer, ele é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, pois ele mesmo está cercado de fraqueza. Então ele vai apresentando aqui características desse sacerdócio da antiga aliança. E ele continua, por isso deve oferecer tanto em favor de si mesmo, isso aqui é importante você guardar, em favor de si mesmo, como do povo, sacrifícios pelos pecados. E aí continua, ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus como Arão. Então já no Antigo Testamento, o sacerdócio era um chamado, já entendia como uma vocação. Deste modo, também Cristo não se glorificou. Aí começa o processo importante de nós compreendermos a mensagem.
Deste modo, também Cristo não se glorificou a si mesmo para ser sumo sacerdote, mas àquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ele recebe um chamado. Santo Afonso Maria de Ligório, meditando sobre o nascimento de Jesus, o mistério da encarnação, ele vai dizer que o Pai procurou uma vítima perfeita na terra e entre os anjos, e ele não encontrou. Por quê? Ele queria redimir a humanidade. Um anjo não poderia redimir a humanidade, então não adiantava. Tinha que ser um ser humano perfeito. E ele, no céu, na meditação de Santo Afonso, ele revela exatamente a sua vontade. E ele ouve da voz do Filho, do Verbo, o Verbo de Deus, Jesus: eis-me aqui, envia-me. E aí é revelado para o Verbo, é uma meditação, tá? Entenda isso, que tudo que ia acontecer, que ele ia nascer de uma virgem pobrezinha, não ia ter lugar e tal, até o ápice da cruz. E ouve-se no céu a voz do Verbo. O Verbo diz: eis-me aqui, envia-me. E ele é enviado exatamente para assumir essa função. Ele é o Filho gerado, mas ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aí começa a reflexão do autor da carta aos Hebreus sobre o que Cristo viveu. Ele, nos dias de sua vida terrena, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, mas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte. Ele oferece essas súplicas, essas preces, esse clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte. Então a gente imagina aqui que ele está se referindo ao Getsêmani. E ele foi atendido por causa da sua livre submissão. Mas peraí, Jesus não morreu? Morreu. Mas quando ele foi atendido, ele não ficou na morte. Ele ressuscitou. Por isso que aqui nós vamos entender isso. Por causa da sua livre submissão, ele foi atendido. E nós somos abençoados por essa graça desse sacrifício. Porque Jesus é, ao mesmo tempo, sacerdote, altar e vítima. Ele se oferece por nós. E ele é submisso. A gente precisa entender uma coisa: ele é o Verbo de Deus, ele é Deus. Ele é consubstancial ao Pai. Ele, desde a encarnação, ele tem o entendimento de tudo. Mas aqui ele vai dizer que ele aprendeu a obediência, a livre obediência, a livre submissão, no decorrer do processo, na experiência. Então ele se submete. E aí vai versículo 8: mesmo sendo filho, ele aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Então ele obedece, ele vai até as últimas consequências, por amor a mim e a você. Isso aqui é tremendo demais, isso aqui é poderoso demais. Só que esse que oferece o sacrifício, ele não tem pecado. Como lembra que eu falei para você guardar, os sumos sacerdotes, os sacerdotes da antiga aliança, eles oferecem o sacrifício pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Agora, o Cristo sacerdote oferece o sacrifício pelos nossos pecados, porque ele não teve pecado. Ele se fez pecado por nós. E isso é fundamental nós entendermos e assumirmos na nossa caminhada de fé, na nossa experiência com ele, na nossa contemplação do mistério da cruz, na nossa gratidão por ele ter instituído o sacerdócio ministerial na igreja. Eu sou o sacerdote e eu ofereço o sacrifício todos os dias em favor do povo. Em persona Cristo, é o próprio Cristo que oferece por meio do sacerdócio ministerial o seu sacrifício, a sua oferta. E aí, versículo 9: quando, porém, levou a termo a sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A salvação é para todos os que lhe obedecem. É o já e o ainda não. Toda a humanidade, 8 bilhões de pessoas que existem sobre a face da terra, foram salvas, mas ainda não. A salvação, ela está condicionada à palavrinha que está aqui: obediência. Veja só, eu vou repetir o versículo. Quando, porém, levou a termo a sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele tornou-se causa de salvação. Para quem não obedece, ele se torna causa de condenação. Porque o sacrifício é perfeito. É o sacrifício de si mesmo. É a oferta da sua própria vida. É a oferta do seu próprio ser.
E é na Igreja Católica, meu irmão, minha irmã, é na Igreja Católica que esse único e eterno sacrifício é presentificado todos os dias na Santa Missa. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, continua o sacrifício. Se você for na Santa Missa hoje, é a presentificação do sacrifício de Cristo no Calvário. E nós precisamos tomar posse dessa grande graça que a palavra de Deus está nos revelando. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje para nós? Jesus já nos salvou pelo seu sacrifício, ou seja, a oferta generosa de sua vida. Porém, ainda estamos em processo de salvação, pois só receberão a salvação eterna os que lhe obedecerem. O nosso coração deve ser grato por tudo o que Cristo fez por nós. E essa gratidão deve tornar-se amor e compromisso para com Ele. A gente agradece a Jesus por tudo que Ele fez por nós, mas ao mesmo tempo a gente ama de volta e se compromete com Ele, com o nosso Senhor, com a nossa vida, na obediência e em tudo aquilo que precisa acontecer para que nós façamos valer a pena o que Ele fez lá na cruz por nós, na sua paixão, morte e ressurreição, mas também o que Ele nos dá na Santa Igreja pelo sacramento da Eucaristia, o seu sacrifício presentificado no altar da Santa Igreja todos os dias. Isso é graça, isso é bênção. Vamos rezar? Nós agradecemos ao Senhor pela sua oferta generosa de vida, pelo sacrifício do seu sangue derramado, gota por gota, as feridas que o seu corpo experimentou, Jesus. Aquilo que perfurou as suas mãos, os seus pés, a lança que foi cravada no seu lado e perfurou o seu coração, de onde saiu sangue e água. Nós agradecemos ao Senhor pela oferta da sua vida. Obrigado por se sacrificar por nós, mas obrigado por instituir o sacerdócio ministerial, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Esse sacerdócio que é a oferta cotidiana do sacrifício da sua vida para a nossa salvação. Mas nós já experimentamos essa salvação, mas ainda não em plenitude, porque precisamos lutar todos os dias para viver essa obediência ao Senhor, à sua palavra, ao seu ensinamento, a obediência à Santa Igreja. Então ajuda a cada um de nós a vivermos aquilo que é o seu projeto de salvação e a honrarmos o seu sacrifício da cruz como a nossa escolha de uma vida santa e justa na sua presença. Obrigado por nos alcançar pelo sacrifício da cruz, obrigado por nos redimir, obrigado por nos resgatar, obrigado por nos salvar. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Em teologia a gente diz o já e o ainda não. Já somos salvos, mas ainda não. Depende da nossa decisão, depende da nossa oferta também de vida. Ele se ofertou por você e por mim. Nós precisamos nos ofertar por Ele, buscando uma vida santa, uma vida honesta, justa, íntegra, segundo os critérios do reino, os valores do Evangelho, vivendo com fidelidade o chamado que Ele nos faz. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.